O Internacional confirmou há pouco a lista de relacionados para o duelo de logo mais pela Copa do Brasil contra o Maracanã do Ceará no estádio Beira-Rio. 3 titulares que nem relacionados foram: a lesão de Rafael Borré, a joia de 16 anos da base que foi relacionada, e outra que muitos pediam e que vai para o jogo. Eu te explico tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente fala sobre as grandes novidades divulgadas pelo Inter agora há pouco, há menos de 5 minutos atrás, em relação à lista de relacionados para o jogo de hoje contra o Maracanã. A lesão de Borré, as 2 joias relacionadas, os 3 titulares que nem no banco estarão, lesão de Ricardo Matias. Cara, tem muita coisa pra gente atualizar da vida do Inter nesse conteúdo, então fica aqui e não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações, que dá uma força enorme. Já passamos dos 87 mil inscritos, então te inscreve que é de graça aqui no canal e deixa o teu like. Vai agora! Te inscreve aí, deixa o like e ativa o sininho das notificações. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não sabe como faz o teu registro, entra no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, é o mesmo link. Entra por esse link da descrição ou do primeiro comentário fixado, tu vai ser redirecionado para fazer o teu registro lá na KTO, tá certo? Vai lá, dá uma brincada. Hoje tem Champions também, Arsenal e Paris Saint-Germain, jogo de ida das semifinais. Amanhã tem Barcelona também em campo na Champions League. Hoje Arsenal e PSG, amanhã Barcelona e Inter de Milão. Bom, gente, vamos lá. O Inter confirmou há pouco os jogadores que vão para o jogo contra o Maracanã, logo mais, 7 horas da noite. Daqui a pouco eu tô indo lá pro Beira-Rio para mais uma super jornada colorada KTO no canal do Baldacinho. Mas o Inter confirmou essa lista de relacionados com muitas novidades importantes para a gente trazer aqui, tá? Vamos lá. Começando pelos jogadores que estão sendo poupados por Roger Machado. Vitão, Bernabei e Bruno Henrique estão sendo preservados, nem relacionados foram para o jogo de logo mais. Os demais titulares, como Brian Aguirre, Vitor Gabriel, Fernando, Alan Patrick, Ener Valencia, todos esses estão concentrados, mas alguns deles devem começar no banco, sendo preservados de uma outra forma, ficando no banco e, se precisar, entram no segundo tempo. Se o Inter fizer o resultado e não precisar, eles vão seguir no banco e nem vão ter minutos, vão descansar de fato e aí não vão ter minutagem, não vão jogar hoje. Mas Vitão, Bernabé e Bruno Henrique nem no banco ficaram, estão fora do jogo de logo mais. A grande novidade no banco de reservas do Internacional são 2. O garoto Raikkonen, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, Raikkonen, que nem o piloto de Fórmula 1, de apenas 16 anos, que foi chamado pelo técnico Roger Machado da base para o profissional. Ele já fez alguns treinamentos entre os profissionais, o Roger gostou do que viu e chamou o garoto para ser uma opção no banco de reservas. Atacante nascido em julho de 2008, apenas 16 anos, ele é natural da cidade de Mãe do Rio, tá? No Pará, 1,87 m, atacante de velocidade, chegou à base do Internacional em fevereiro desse ano por empréstimo do Goiás, tá? Ele está emprestado pelo Goiás à base do Inter. Ele já jogou na Copa do Brasil e no Gauchão da categoria Sub-17, mesmo sendo um ano mais novo, né? Tendo 16 anos. Tem 8 jogos e 5 gols e ainda uma assistência no Sub-17 do Inter. É um dos artilheiros da equipe na categoria Sub-17 e foi chamado. O Roger gostou do que viu, chamou ele agora para integrar o elenco profissional, além de já ter feito alguns treinos também entre os profissionais. Então o Raikkonen, atacante de 16 anos, é a grande novidade na lista de relacionados do Internacional, e o retorno do Iago Noal, que já estava sendo pedido há um tempo, volante, também joga como meia, que é um garoto que é um dos grandes prodígios da base do Internacional dos últimos anos, junto com Gabriel Carvalho, Ricardo Matias, era um grande trio nas categorias de base do Inter. O Iago Noal também está relacionado para a partida. E o Inter aproveitou para atualizar a situação do seu departamento médico, oficializando que Ricardo Matias e Luca estão fora. O Luca teve uma lesão no adutor da coxa direita e o Ricardo Matias teve uma entorse no joelho direito durante o treinamento,
está finalizando a recuperação, então não deve demorar muito para o Ricardo Matias voltar a treinar entre os profissionais, e aí vai depender do Roger chamar ele para os jogos ou não. E o Luca tem essa lesão no adutor da coxa direita, também já está numa fase de retreinamento. E a pior notícia confirmada pelo Inter hoje, Rafael Borré teve uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Está fora dos próximos jogos do Internacional entre Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. A gente está falando aí de, cara, pelo menos um mesinho de recuperação para o Rafael Borré. Então, em resumo, Vitão, Bernabé e Bruno Henrique preservados, nem relacionados foram. Brian Aguirre, Vitor Gabriel, Fernando, Alan Patrick e Ener Valencia estão concentrados, vão para o jogo, mas alguns deles devem começar no banco, também numa parte de preservação. Raikkonen e Iago Noah, os dois garotos, são as grandes novidades entre os relacionados. Ricardo Matias, Luca e Borré confirmados dentro daquela lista lá que tem Carboneiro, Rocher, Diego Rosa, Mercado, Bruno Gomes, Luca Drummond no departamento médico do Internacional, tá certo? Bom, trazendo aqui então os 23 relacionados. Antony e Ivan, os goleiros. Vitor Gabriel, Rogel, Juninho e Cleiton Sampaio, os zagueiros. Aguirre, Natan e Ramon, os laterais. Fernando, Ronaldo, Thiago Maia, Iago Noah e Luiz Otávio, os volantes. Os meias, Alan Patrick, Oscar Romero, Gabriel Carvalho e Tabata. E os atacantes, Ener Valencia, Wesley, Gustavo Prado, Vitinho e a grande novidade, o garoto de 16 anos, Raikkonen. Vamos desenhar de novo esse provável Inter, que ainda assim está muito semelhante ao que eu trouxe no vídeo de ontem à noite aqui no canal, tá? Com Antony no gol, Natan na direita, ou até quem sabe o Aguirre começando, mas eu não acredito, acho que ele vai manter o Natan na lateral direita. Rogel e Juninho, a dupla de zaga. Ramon na lateral esquerda. Ronaldo, primeiro volante, ou até o Fernando, mas ainda acredito mais no Ronaldo. Thiago Maia, o segundo. Tabata, Oscar Romero e Vitinho. E o Wesley como 9 na frente, mas eu não descarto agora, já que o Ener Valencia até relacionado foi. Quem sabe ele não fazer esse teste ainda do Wesley como 9, botando o Ener Valencia ali na frente. Qual que é o palpite lá na KTO de vocês para Inter e Maracanã logo mais 7 horas da noite, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil? Deixa teu palpite aqui nos comentários, de onde tu tá falando, se tu vai pro jogo, deixa tudo isso aí nos comentários. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, te inscreve que ajuda muito aqui a gente com os conteúdos e ativa o sininho das notificações, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima!